Sou a pastora Tati, sou pastora, psicóloga, sou formada na abordagem de terapia cognitiva comportamental, com especialização em neuropsicologia. Sou casada com o pastor Leandro, que não está aqui nessa manhã. A calmaria em pessoa, o meu oposto, o que me completa, o que me segura, o que me trava, é o pastor Leandro. Tenho 3 filhos, o Diogo, que é o meu mais velho, e 2 pequenos menores, o Samuel de 11 e a Gabi de 6 anos, que no final da tarde vai estar aqui tacando fogo e vocês vão saber logo que é minha filha. Tenho 2 sogras. Uau! Fala, uau! Uau! Um marido só, graças a Deus. Eu tenho a minha sogra que vai fazer 90 anos e a irmã da minha sogra que tem 80 anos, todas moram comigo. Tenho minha mãe, sou mãe também de 2 cachorras, Cindy e Suzy, uma de 10 e outra de 6. E também sou a mais nova mãe de 2 chinchilas. Sabe o que é isso, gente? É uma mistura de coelho e esquilo. Lindo, lindo. Você deve estar se perguntando, pastora, por que você está falando isso? Porque é assim que a sociedade nos vê. Rotuladas daquilo que nós temos. Você é mãe, você é filha, você trabalha, você tem profissão, você tem que fazer, você tem que cuidar. Mas o mais principal, eu vou me apresentar agora. Eu sou mulher, chamada Tatiana, filha de um pai, que me deseja ter por completo. Um pai que não me vê com rótulos, nem daquilo que eu tenho, nem daquilo que eu sou, e nem daquilo que eu conquistei. Ele me vê como filha. E nessa manhã, ele não está aqui à procura de uma trabalhadora, de uma mãe, de uma esposa, de uma empresária. Não, ele está atrás de uma mulher que é filha desse pai. Então, a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua mente nessa manhã, querida. Nesta manhã, você está livre de julgamentos. Pois o teu pai, nesta manhã, que é capaz de te julgar, ele não está aqui hoje para te julgar. Ele está aqui hoje para te acolher. E nós estamos aqui hoje não para ser julgadas, mas para ser acolhidas e tratadas. Outra coisa muito importante que eu quero que você se sinta bem à vontade, primeiro porque essa é a casa do Pai. Amém? Não é a casa da pastora Cíntia, não é a casa da pastora Tati, é a casa do teu Pai. E na casa do nosso Pai, nós nos sentimos confortáveis. Então, o segundo ponto que eu quero que você carregue com você nessa manhã. Ninguém aqui está aqui para te dizer o que é certo e o que é errado. Muito menos para dizer a você o que você tem que falar e o que você não tem que falar. Porque você está na casa do Pai. E a palavra vai dizer que o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, bem-vindas, mulheres, sejam livres dentro das suas emoções, sejam livres dentro dos teus sonhos, dos teus propósitos, para que Deus possa te convencer do juízo, do pecado e da justiça. Amém? Abre comigo em 1 Samuel. Eu vou estar mesclando um pouquinho com você. Vamos estar passeando entre Bíblia e psicologia, porque para mim tem tudo a ver, tá? Para mim tem tudo a ver. Quando eu me formei e eu queria fazer a especialização, todo mundo falava que TCC era uma coisa esquisita dentro do Evangelho. Não,
não, isso daí, Freud, né, a psicanálise está dentro ali da sexualidade, do desejo, da construção, do construto da mulher e tal, mas TCC, né, a TCC você tem o primeiro nível, o segundo nível, você tem, e às vezes eles trabalham com esse negócio de hipnose que mexe na mente da gente, que vai, não é legal não. E aí eu falei, Senhor, eu vou àquele que pode me responder. Eu vou ao Pai. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta sua, porque eu gosto de TCC. E eu fui orar. E continuei estudando e orando, até que Romanos 12:2 se abriu para mim. Alguém sabe o que está escrito em Romanos 12:2? Bota aí, Diogo. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Entendimento esse que nos faz sujeito. Entendimento esse que nos traz a razão. Ele está falando dentro das nossas emoções, ele está falando daquilo que nós nos entendemos e nos vemos. E o mais interessante dessa história é que ele fala, sejais transformados. Para que nós possamos ser transformados, nós precisamos entender e enxergar quem nós somos. E a limitação que nós temos. Então, quando eu passo a entender que a verdade não é a verdade em mim, o que eu vou fazer? Renovar a mente. Para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso não é algo muito fácil, muito prático. Não é algo que nós conseguimos fazer num estalar do dedo. Não! Essa transformação de renovação do vosso entendimento, ele está falando da sua vida desde quando você nasceu. E de como nós enxergamos o mundo. Porque talvez o que é certo para mim não seja certo para você. Talvez o que eu tire de letra para você seja algo muito difícil. Porque nós somos diferentes. Nós tivemos uma história de vida diferente. Nós tivemos traumas diferentes. Mas e as irmãs que foram criadas junto? Foram criadas junto. Mas uma entende e vê de uma maneira. O outro entende e vê de outra maneira. E você está dizendo o que então, pastora? Que ela está certa, eu estou errada? Não. Eu estou dizendo que ela tem as feridas dela. Você tem as suas feridas e tudo bem. Eu estou dizendo que o seu ponto de enxergar é um e o ponto dela entender é outro e tudo bem. Tudo bem. Mas precisamos entender o que é renovar a mente. Em 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vos santifique e o vosso espírito, alma e corpo. O que eu começo a entender aqui? Eu começo a entender que eu, como ser humano, tenho um corpo, uma alma e um espírito, que são diferentes, mas interligados, não é isso? Nós temos esse contato direto do corpo, da alma e do espírito. E nós vamos entender que, mais para frente, a alma ela vai fazer a ligação entre o espírito e o corpo. E aí nós começamos a entender quando a palavra fala que aquilo que está ligado na terra é ligado no céu. Por que é ligado nos céus? Porque existe uma alma dentro de nós que foi pelo sopro de Deus que nos conectou aos céus. É isso que Gênesis vai dizer. E o Senhor, Ele soprou. Ruá, vida, espírito. Ele está soprando o que é dele em nós. Então nos tornamos alma vivente. Então começamos a entender que o nosso corpo ele está ligado no espírito através da alma. Dentro do conceito do que é a saúde emocional, nós temos
o que a Organização Mundial da Saúde diz. A saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. A saúde emocional está relacionada à capacidade que o indivíduo tem de gerenciar as próprias emoções e que resulta em um estado de bem-estar. Então eu começo a entender que a saúde emocional, ela não é a falta ou a ausência de doença. Ela é a administração de como eu vou suportar e me comportar diante de tal situação. Correto? Então eu começo a entender que as minhas emoções, o que a gente já falou, é o quê? Ela está onde? Na minha alma. Né? Nós simbolizamos como um coração. Dizemos, o meu coração é a base das minhas emoções. Ele está falando da nossa alma, daquilo que nós entendemos. E a palavra alma, ela provém do hebraico nefesh, que significa criatura que respira, e do grego psique, que significa ser vivente. Freud vai dizer que o princípio vital das estruturas, seja tópica ou emocional, pois se referem ao mecanismo de atividade da mente de cada pessoa, independente de estar consciente ou inconsciente. A alma é um lugar dos mais profundos sentimentos, emoções, palco das dores, das angústias, das alegrias e tristezas, de recônditos escondidos, contendo todos os enigmas. A alma é um chip das emoções e dos sentimentos vivenciados pelo ser. Tudo está contido nesse chip, e nele pode ser encontrada as origens das angústias, as raízes da trajetória do indivíduo e capazes de libertar todos os sentimentos. Quem disse isso? Freud. Freud diz isso. Todo mundo conhece Freud? Conhece? O pai da psicanálise, o próprio precursor da psicologia. Freud, ele começa a definir a alma dessa maneira. E aí vem um sujeito chamado Carl Jung, que vai dizer que o que caracteriza a alma humana é o princípio da inteligência, racionalidade e o pensamento. Isso norteará a estrutura tópica do homem. Assim, a alma é o estado de consciência e inconsciência, ou inconsciência entre o corpo e o espírito. Ou seja, a alma é o elo que faz o funcionamento dos mesmos. Uau! Carl Jung está dizendo a mesma coisa que a Bíblia. Ele está dizendo que a alma é o que vai ligar o corpo ao espírito. É o que faz a transação. E a alma é aquilo que nós vemos e percebemos. A alma é aquilo que nos dá um entendimento desde a nossa infância, daquilo que nós vivenciamos, seja de bom ou de ruim, daquilo que foi legal, daquilo que não foi uma experiência boa, daquilo que foi uma experiência traumática para aquilo que foi uma experiência libertadora. É esse chip que está registrando as emoções, que está registrando o meu sentido de vida, de quem eu sou, de como eu me olho, de como eu me percebo. Então eu começo a entender que a emoção ela é um programa de ação coordenado entre o cérebro, que gerencia alterações em todo o meu corpo. Já comecei a perceber que as minhas emoções não estão aqui. Ela está aqui. É o meu cérebro, o meu entendimento, a minha alma. E tudo aquilo que eu passo a perceber, ela vai gerenciar o quê? O meu corpo. Mas calma aí, não tem um versículo na palavra que diz que se os teus olhos forem bons, todo... Uau! A palavra já falava isso. Que quando eu vejo, eu me percebo. Eu percebo o mundo da maneira de como eu entendo. Então, o que eu vejo e entendo vai fazer eu ser e agir como eu acho. E a palavra vai dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se não, será trevas.
E aí eu vou trazer um significado de trevas, significado dessa trevas, esse paralelo entre trevas, esse paralelo entre entender e agir. Ele está dizendo que essas trevas não é, irmão, algo demoníaco, também, mas não é esse algo demoníaco que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que os nossos traumas, as coisas ruins que nos aconteceram, que nós guardamos aqui no chip, quando nós olhamos alguma situação, nós trazemos aquela situação ruim e passamos a agir a partir daquilo. Trevas. Entende? Por quê? Porque eu não vou gerar um comportamento positivo. Eu não vou gerar algo que vá me trazer um sentimento bom. Então, eu começo a entender que a emoção, ela é uma reação imediata a um estímulo emocional competente. Isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexeu com você, podendo provocar sensações agradáveis ou desagradáveis. Tem como, irmãos? Deixa eu poder fazer entender um pouco, tá? Nós temos duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas são distintas biologicamente, fisiologicamente. Nós temos a palavra da emoção e nós temos a palavra do sentimento. Pastor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Principalmente biologicamente. A função das sinapses, do sistema nervoso, do qual a emoção vai ser gerada, por onde ela vai gerar o seu estímulo, é uma via. E a emoção, o sentir do sentimento, quando ele traz a informação, a sinapse sobe e ela desce trazendo o estímulo, é outra via. Então nós vamos ter duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, quando eu começo a falar de emoção, eu estou querendo dizer de algo automático, algo que nós não temos o controle, algo que está longe da nossa vontade. Ok? Então, eu vou trazer uma situação aqui. Eu, hipoteticamente, tá, gente? Isso não aconteceu, mas para que vocês possam entender um pouco. Eu, minha mãe, casada com o meu pai, e meu pai, ele bebe muito e ele bate na minha mãe, e quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi embora. Deixou eu e minha mãe. E minha mãe não trabalhava, minha mãe tinha que correr atrás, e minha mãe teve que me deixar sozinha e ir trabalhar. Não está longe de muita realidade da vida, correto? E minha mãe foi trabalhar. Então, para suprir essa falta de alguém, minha mãe me dá um cachorro. E com 3 anos, 4 anos de vida do cachorro, o cachorro morre. Mais uma perda para a minha vida. E aos 15 anos eu conheço um menino, lindo, minha paixão, ele vai salvar a minha vida. E eu começo a paquerar esse menino. E esse menino me acha muito bonita, mas ele fica com a minha amiga. Qual o construto de visão que eu vou ter? De que eu sou amada? Não. De que eu sou valorizada? Não. De que eu tenho todos os meus amores perto de mim? Não. Então eu começo a entender que ninguém me ama, porque aquele que me amava foi embora. E aí, como criança, a gente começa a achar que os pais se separam por culpa nossa, que antes da gente nascer o pai estava lá, e depois que a gente nasce o pai sai. E aí eu começo a entender que eu não sou amada. E aí eu começo a entender que eu não sou tão bonita, porque o menino, em vez de, estava flertando comigo, mas ficou com a outra, flertando comigo. Fui longe agora, Falei da minha idade agora, de verdade. Então, eu começo a entender o quê? Que eu não tenho amor. Eu corro atrás de migalhas. Então, quando
eu me deparo com uma situação, por exemplo, dentro de uma relação de amizade, onde a minha amiga, muito amiga, faz alguma coisa que me gera um abandono, eu vou ficar feliz? Tem como você ficar feliz? Você vai pensar, seu pensamento vai vir assim, ó, ela vai fazer a mesma coisa que teu pai, vai embora. Você vai rir? Você vai se sentir feliz? Não! Isso é emoção. Agora, quando eu começo a tomar ciência disso, estou triste. Quando eu começo a nomear aquilo, eu estou entrando nos sentimentos. Então, a emoção, ela é algo automático. Ela é algo que pode ser consciente e inconsciente. Muitas vezes, nós geramos essa emoção inconscientemente. Então, nós temos toda uma infância, todo um construto de vida, tá? Onde daí você tem os seus traumas, você tem suas angústias. O que são traumas? Traumas são situações que acontecem, que elas são tão fortes emocionalmente e que nós não sabemos nomear, que aquilo marca a nossa vida. Então, ela passa a ser uma situação traumática. Geralmente, os traumas acontecem, na sua grande maioria, sua primeira, segunda e terceira infância, que é o período que a criança está o quê? Conhecendo, descobrindo, entendendo, nomeando as coisas. Então, às vezes, algo que é muito simples para nós, para os nossos filhos, não é. Porque nós muito mal sabemos administrar as nossas emoções. Mas falamos para os nossos filhos assim, para de chorar. Está chorando por quê? Você sabia que o choro é uma reação física e fisiológica e emocional? O choro vai regular, vai trazer uma homeostase no corpo da pessoa. Ele vai conseguir liberar aquilo que está contido. Mas nós falamos, está chorando por quê? Aconteceu alguma coisa. Meu filho, ele começa a ficar nervoso, ele começa a chorar. Eu falei, Samuel, está chorando por quê, Samuel? A gente brigou? Falei alguma coisa? Porque ele tem dificuldade de administrar as emoções dele. E aí ele não consegue falar, ele chora. Então, eu penso, eu sinto, quando eu sinto, eu faço. E aí eu tenho o comportamento. Ok? Então, nós viemos da base das emoções, do pensamento, da situação. Então, depois da situação vem o quê? Um comportamento. Eu vou reagir, né? Se eu tropeçar, se eu bater com o dedão do pé no cantinho do sofá, por exemplo, eu vou dançar de alegria? Fala aí, o que você vai fazer? Se não der vontade de jogar o sofá longe, vai xingar, né? Nabucodonosor para baixo. Filho de Nabucodonosor e por aí vai. É o quê? Um comportamento diante de uma situação. Você bateu com o pé, foi a situação. Você pensou, porque na mesma hora vem um pensamento que nós chamamos de pensamento automático. É um pensamento que nós não temos controle, ele surge, puf, na nossa mente. E ele pode vir por imagens, lembranças, palavras. E quando esse pensamento vem, ele, por milésimos de segundo, ele traz consigo o quê? O que nós sentimos, que é dor. Nomeei, sentimento. Eu sinto a dor. E quando eu sinto a dor, eu sinto o quê? Raiva. Porque eu estou vendo o sofá ali, não é possível que eu não consegui enxergar, que não dá para eu passar com o dedinho. Não é isso? E aí eu saio batendo o pé. Eu fiz o quê? Um comportamento. Então toda a nossa vida, todas as suas ações estão baseadas naquilo que você pensa. Uau! Então, pastor, você está dizendo que muitas vezes os meus comportamentos errados é porque eu me vejo assim? Sim, estou te dizendo isso. Que muitas vezes as coisas não acontecem porque nós nos vemos distorcida daquilo que somos.
E aí entram os nossos rótulos, e aí entram os nossos traumas. Sabe que muitas vezes, dentro de um consultório, nós não tratamos o adulto, nós tratamos a criança. Porque a nossa razão, ela pode até ser adulta, mas quem comanda a gente é as nossas emoções. E as nossas emoções, muitas vezes, é uma criança. E aí nós vamos perceber pessoas que a gente fala assim, por que a pessoa está agindo desse jeito? Parece a criança. Uau, talvez porque as emoções dela sejam como uma de criança. Talvez o trauma que a limitou a crescer esteja fazendo ela agir como uma criança. Então nós começamos a perceber que a nossa psique, o nosso pensamento, ele vai reger todo o nosso corpo. E aí a gente começa a entender que a renovação da mente, o Senhor está falando do quê? Dos meus pensamentos. Ele está falando de como eu me vejo. Muitas vezes nós vemos para a igreja, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador e começamos uma caminhada com Ele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, querida. Quantas aqui tem mais de 5 anos de convertida? 2? 1 ano de convertida? Menos de 1 ano? Ai, gente, levanta a mão. Mais de 1 ano? Tá. Eu vou perguntar acima de 5, mas vocês que têm abaixo, responda também. Vou dizer acima de 5 porque já tem um tempo de caminhada com Jesus Cristo. O que é que você ainda faz desde quando você se converteu? E não consegue mudar de jeito nenhum? A gente olha a Bíblia, a gente fala assim, preciso mudar isso. Mas não consigo. Tem alguns que é mentira. Não estou dizendo a mentira, né? Porque a palavra vai dizer que todos nós que dizemos que não somos mentirosos somos. Mas eu estou falando da mentira compulsiva, daquele que não consegue parar de mentir. Esse sujeito, muitas vezes, ele vem para Cristo e ele começa a elevar, buscar o seu nível espiritual, e nós vamos ver pessoas falando em línguas, pessoas do eis que te digo, mas saiu dali. A pessoa continua fazendo a mesma coisa que ela fazia quando se converteu. Por quê? Porque a sua alma não foi curada. O seu pensamento não foi renovado. Ele não conseguiu entender, ou ele não conseguiu perceber aquilo que está errado nele. Errado nele diante de mim, errado nele diante de você, não. Errado nele diante da palavra. Porque lembra, estamos longe de julgamento aqui. Nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou errado para você. Nós estamos aqui para dizer que essa palavra é o caminho, a verdade e a vida. E é ela que vai transformar. É ela que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastora, legal. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o tema central da palavra? Abre comigo Provérbios 23, 7. Os pensamentos, eles constroem o que somos e auxiliam a definir o estado de humor. Já falamos sobre isso. Influencia o nosso comportamento, o que pensa a respeito de si mesmo, do futuro e das experiências de vida. E ela é altamente influenciada pelo passado e pelo presente. Provérbios 23, 7 vai dizer, pois ele só pensa nos... Não tem uma outra versão, não? Eu vou ler a minha versão aqui. Okay. Os pensamentos, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele... Essa palavra não está falando a mesma coisa do que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom? Ela não está linkada também quando fala de Romanos 12, 2, que fala da renovação da vossa mente? Porque se eu consigo mudar aquilo que eu penso, eu consigo me transformar. Então, porque como ele pensa consigo, assim ele é. Mulher, deixa eu te perguntar, o que você tem pensado de você? Quais foram
foram os rótulos que foram colocados em você e que não te dão a oportunidade de você conseguir enxergar e pensar em quem você é? Porque a sociedade, ela vem apertando, ela vem imprensando, ela vem opondo, ela vem impondo situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a mulher foi algo extraordinário que Deus fez. A mulher, ela tem um quê de especial. O homem é especial? É um homem especial, ele tem as suas funções? Tem. Não quero saber do homem aqui, eu quero saber de você, mulher. De quem você é, de como Deus te fez. Deus fez Eva maravilhosa. Sabe qual é o interessante da história? Gênesis vai dizer que Deus faz o jardim, que Deus, ele pega Adão, ele pega Eva, e ele começa a dizer para Adão e Eva: olha, comeis de todos os frutos. Mas sabe qual é o mais interessante? Que em Gênesis vai dizer que Deus colocou a árvore do bem e do mal onde? No meio do jardim. Pô, Deus é demais, né? Tinha que ser no meio do jardim? A mulher passar e ficar olhando? Brincadeira, né? Deus também, fala aí, tentou ou não tentou? Pô, eu vou passar aquele negócio bonito, eu vou querer dar uma olhada, uma investigada, dar uma apertada. Não, querido. A palavra vai dizer que Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. A palavra vai dizer que Deus colocou duas árvores no centro do jardim. E sabe qual é o mais interessante dessa história? Foi porque Eva parou de olhar para aquilo que era o foco, a árvore da vida, e passou a olhar para aquilo que o corpo desejava. E aí nós vamos ter vários aspectos de Adão não estar, talvez, cumprindo com a sua parte, né, de proteger, de ouvir, de não sei onde Adão estava nesse meio tempo. Mas a grande questão é que quando nós olhamos, nós pensamos, nós desejamos, nós fazemos. Quando Eva parou de olhar para a árvore da vida, ela começou a ter o foco distorcido. Às vezes nós temos o foco distorcido porque estamos olhando da maneira errada. E o simples fato de olhar da maneira errada me faz pensar da maneira errada. E quando eu penso da maneira errada, eu faço da maneira errada. Desculpa, gente, eu estava com febre, mas tomei um remédio, agora está dando calor. Então, eu comecei a entender que o meu pensamento, ele vai ter a percepção daquilo que eu sou. E aí nós já começamos a entender então, que nós temos um passo a passo. Eu vejo uma situação, um pensamento invade a minha cabeça, eu sinto as minhas emoções, que eu vou nomear de 0 a 10, de muito a nada, ou de 0 a 100, de 0 a 10 eu estou 9 de raiva. Não é isso? Nós começamos então a trazer quantidade em cima daquela emoção. E aí nós vamos entender também, gente, presta atenção. A nossa reação fisiológica ao nosso corpo. Você já reparou, alguns aqui, quando vai fazer prova, sente um frio na barriga? Sente um frio na barriga? Dá uma dor de barriga às vezes, uma tremedeira, um suador, a mão começa a suar, não é? O sudorese, você começa, gente, eu nunca sou, agora eu estou suando, caramba. Sei o que está acontecendo, gente. Isso é uma reação fisiológica diante de um pensamento e uma emoção. Às vezes a gente nem percebe, a gente só percebe que está com frio na barriga, então falamos assim: estou nervosa, estou ansiosa. Mas por que eu estou ansiosa? Sabe aquela sensação de quando você, muitas vezes isso acontece com a gente todos os dias, você acorda bem, felizona, está tudo normal, de repente não sabe o que aconteceu, você passa a falar menos, ou você fica mais pensativa, ou você fica mais irritada, e quando chega final do dia você
se pega perguntando, por que eu estou assim? Aconteceu nada. Aí você começa a refazer o seu dia. Aí percebe que alguém falou alguma coisa diferente e aquilo entrou. Foi isso. Não sei se a gente já vai perceber já no final do dia. Quando percebe? E já fez um monte de coisa errada. Não é isso? E aí no final do dia nós vamos perceber que estamos nervosas, que estamos... É justamente isso. É o nosso inconsciente trazendo a visão daquilo que nós percebemos. E aí quando isso acontece, nós pensamos, nós sentimos e o nosso corpo reage. Lembra? Corpo, alma e espírito, eles estão ligados. Não tem como você sentir na alma e não sentir no espírito. Não tem como você sentir no espírito e não sentir no corpo. Eles estão interlaçados. Interligados. Eles estão conectados. Não tem como. Mas a reação fisiológica ela é uma resposta que surge após uma emoção. Quando sentimos um estado de humor, raiva, alegria, amor, paixão, os hormônios são liberados na corrente sanguínea e provoca a reação do organismo. O frio na barriga, as borboletas, aquelas que começam a se apaixonar, ouvir demais. Né? E aí nós começamos a agir. E aí eu vou chegar numa parte, você vai falar assim, pastora, mas legal. Eu já entendi então que se eu identificar o meu pensamento, é só mudar. Verdade? Concordo com você. Aí você vai falar para mim assim, pastora, é legal. Mas então eu percebi então que quando eu consigo entender o meu pensamento automático e minha crença, a crença é aquilo que eu acredito, então é só mudar. De fato é. E de fato foi isso o boom do coach. Quando nós começamos a ver o coach, a usar ferramentas psicológicas para trazer mudança de comportamento. É legal? Legal. Só que o homem ele não é regido apenas do seu pensamento e da sua crença intermediária. Lembra do iceberg? O iceberg. Você tem a ponta do iceberg. Você tem o limite do iceberg até ele entrar na água. Você tem o pós do iceberg entrar na água e você tem o final do iceberg. Os seus pensamentos automáticos, ele é a ponta do iceberg. A sua crença, que é aquilo que você acredita, ela está ali no limiar entre a água e o iceberg. Mas existem duas outras que estão no profundo, que são as crenças centrais e os esquemas. As crenças centrais são cognições absolutas, rígidas, inflexíveis, que você tem sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Sabe aquele negócio assim, quando a gente fala assim, mas é tão simples, não precisa fazer isso tudo, é só você dar, sabe? Porque é muito simples para você, e a pessoa fala, não, ele falou desse jeito comigo. Rígido é aquilo que está lá dentro. Ele não tem domínio, ele não tem controle. Ele pode até querer dar, mas ele não consegue, porque está fora do seu alcance. É algo rígido, é um alicerce da casa. Não é algo que você pode mudar os seus pensamentos, posso, mas isso daqui a pouco vai me trazer uma sensação de ser uma pessoa usurpadora, porque na realidade o meu alicerce não é aquilo. E aí eu começo a entender quando a palavra fala que a mudança vem de fora para dentro. Ela vem de quê? Ele está falando de quê? Dos nossos alicerces. Ele está falando justamente daquilo que nós não controlamos. E aí nós temos os esquemas, que são matrizes, regras básicas do processamento de informações, que estão mais encobertos e profundos. São princípios duradouros de pensamentos muito rígidos e inflexíveis. E eles são formados a partir da nossa infância. Você consegue detectar em você algo que é muito rígido e inflexível, que você não consegue mudar? Consegue? Vou te dar um exemplo. Simples. Você chega em algum lugar
que está muito escuro e você sente muito medo, mas não tem nada ali. A sua primeira coisa que você faz é sair daquele lugar. Aquilo tem base em alguma coisa. Provavelmente em algo que aconteceu na sua infância. Quer ver outra coisa? A pessoa cabeça dura. Sabe? Você é cabeça dura. Pô, é só, tudo bem, muda. E a pessoa não consegue mudar. A opinião não consegue mudar. Rígido. Sabe aquela situação quando você não quer brigar com seu filho, ou você só quer falar com seu filho, mas às vezes você se descontrola e dá um tapa no seu filho, e você começa a se correr por dentro? Rígido. Então, nós começamos a entender que nós somos muito mais, nós somos regidos por algo muito mais interno, muito mais profundo, que está ligado ao nosso pensamento, está ligado na maneira de como nós vemos. São esses sentimentos, são essas situações, esses pontos mais profundos e inconscientes que nos faz agir, sentir, perceber e enxergar a maneira como nos vemos. A maioria dos traumas e os mais profundos traumas estão ligados e para a nossa consciência estão aqui e para a nossa consciência são imperceptíveis, porém os que na maioria das vezes comandam a nossa decisão da nossa vida. São esses esquemas, esses profundos esquemas que estão lá dentro, guardados, de forma rígida, de forma inflexível. Vou te dar uma suposição. Lembra da menina que perdeu o pai, que perdeu a mãe? Essa mesma menina, quando chega aos 15, 16 anos, ela não consegue largar o TikTok, porque o TikTok traz para ela o quê? Aplausos. Essa mesma menina que ama o TikTok, qualquer menino que chega até ela leva. Por quê? Porque ela não tem uma base de amor. Esquema rígido. Nós vamos ver que isso tudo é gerado dentro das nossas emoções e das nossas percepções. Nós vamos perceber isso. Você começa a perceber que muitas mulheres, elas agem daquela maneira porque elas não aprenderam outra maneira. E quando começam a aprender, não sabem fazer. Porque é algo rígido. Mas sabe qual é o mais legal da palavra? É que a palavra vai dizer que quando nós entendemos aquilo e nós reconhecemos aquilo como nossa fraqueza ou como algo errado, nós começamos a entender que aquilo precisa ser mudado. E aí entra a renovação. Se você entende que algo é certo, você vai mudar? Eu não vou. Se é certo, é certo. Mas quando eu começo a perceber que aquilo não é tão certo, então eu começo a ter uma segunda opção. Eu posso mudar. Mas esse mudar esses esquemas é muito difícil. E aí eu vou abrir com você Samuel, 1 Samuel. Vamos falar de uma mulher, bem rapidinho. Uma mulher que também tinha os seus esquemas. Uma mulher que também tinha os seus julgamentos. Uma mulher que poderia agir de maneira diferente, mas ela não sabia agir de maneira diferente. Primeira Samuel 1:10 vai dizer: levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela com o quê? Amargura. Amargura de quê? De alma. De quem ela era, de quem ela percebia. E a palavra vai dizer que ela chorou abundantemente, ela chorou muito.
muito qual foi o comportamento, a ação de Ana diante daquela situação, o choro, o desespero. Ela estava amargurada, ela estava sem perspectiva de vida, ela já estava rotulada, destinada a não ter filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos trazia vergonha para casa, para a família. E a palavra vai dizer que o homem cujo a mulher não tinha filhos, o homem poderia separar dela, porque ela era uma vergonha. Então Ana trazia o que para Eucana? O que Ana percebia? Vergonha, não serve para nada. Mesmo Eucana falando que a amava, mesmo Eucana subindo e dando o dobro de oferta para Ana, Ana não se via daquela maneira, Ana se via inútil. Sou eu que estou dizendo? Não, querido. A amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Você já se sentiu amargurado alguma vez? Eu já. E a minha única reação que eu tinha era chorar, 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 chorar. Sem perspectiva. Sabe qual é o mais interessante? É que todos os cristãos, todas as pessoas têm doença na alma. Então nós, filhos de Deus, não estamos isentos de ter doenças da alma. Ah, mas você é pastora? Sim, mas eu tenho uma alma da qual, se eu não cuidar, vai adoecer. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. O maior índice de suicídio dentro dos cristãos estão vindo de pastores e líderes que acham que não podem ficar doentes e não podem adoecer. Sim, podemos adoecer. Podemos estar amargurados de alma. Podemos perceber de outra maneira. E nós vamos ver índices de absurdo de pastores e líderes se suicidando. Pô, mas ele não sabe que o suicídio... Deus condena o suicídio? Irmão, você não está entendendo. O nível de dor, de angústia é tão grande, mas tão grande, que ele não está se matando porque ele não quer viver, ele está se matando porque ele quer se livrar da dor que está sentindo. E isso passa a ser tão suportável, o fato dele poder tirar a sua vida, porque ele não quer mais sentir aquilo, que ele nem percebe mais, ele começa a achar que Deus vai o perdoar. E eu não quero entrar nesse mérito, eu quero dizer para você que se nós, filhos de Deus, não cuidarmos da nossa alma, nós vamos adoecer, sim, e nós vamos morrer, sim. Ou nós vamos trazer uma igreja doente, ou nós vamos trazer uma igreja menina. E o que nós mais temos dentro do Brasil são igrejas meninas, igrejas que não conseguem lidar e falar assim: está errado, isto está certo, isto é pecado, Jesus está voltando, porque Ele mesmo, Ele está se vitimando, Ele é o mimizento, Ele não consegue olhar para dentro de si e dizer: ei, Tatiane, você hoje é uma menina. E isso está trazendo líderes doentes, isso está formando líderes e pastores doentes, pastores que ao invés de largar as 99 e ir buscar uma vida, ele está falando: Senhor, tu vai lá e cuida, porque a tua palavra diz que nós podemos entregar os filhos de Satanás na mão de Satanás. Não, querido, é uma vida e nós devemos sim largar as 99 e ir buscar. Agora, se ela não quiser vir, nós sacudimos a sandália dos pés. Mas até que isso aconteça, temos que ir. Mas não queremos. Igreja doente, meninas, homens e mulheres, meninos. Nós vamos ver em Samuel 15. Vou a partir do 13. Porque Ana só no coração falava:
Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, não, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi em vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha o que ela diz: atribulada de quê? Espírito. Aí ela começa a dizer o quê? Estou entregando a minha alma, a minha vida, o meu ser. Ela era uma mulher que se via atribulada de espírito. Ela era uma mulher que se via morta emocionalmente. Que perspectiva de vida essa mulher teria? Como essa mulher conseguiria olhar para Eucana e ficar feliz quando Eucana falava para ela que ela valia mais do que 10 filhos? Se ela tinha um buraco na sua alma, se ela tinha o espírito atribulado. Então nós começamos a entender que o fator externo, ele vai agir e reagir na nossa vida também. E nós começamos a ter a influência. Presta atenção, se Ana fosse uma mulher bem resolvida, se ela não tivesse na sua alma tão amargurada, se ela entendesse o significado do amor de Penina por ela, quando Eucana, o amor de Eucana por ela, quando Penina chegasse até ela para trazer, para zombar dela, ela olharia e falaria o quê? Menina, está fazendo isso porque eu tenho um amor dele. E eu preciso orar por ela. Ela tem filhos, mas eu sou amada. Uau! Foi isso que Ana fez? Ana se sentia mais arrasada. E a palavra vai dizer que ela chorava e chorava e chorava. Sabe o que eu estou querendo te dizer, querido? Não se trata daquilo que o outro faz. Se trata da reação que você vai ter. Não se trata da situação a qual você foi colocada. Se trata da maneira de como você está vendo. Não se trata daquilo que estão impondo a você. Se trata daquilo de como você vai reagir. Com os outros? Não, com você. É com você. Ana poderia olhar para ela. Tá bom, fica com seus 10 filhos. Foi isso que ela fez? Não. Porque ela não se via assim. Porque ela tinha aquilo que Ana via era trevas. Então Ana estava como trevas. A Ana não via luz. Ana via amargura. Aquilo que você pensa, você é. Ana se via como uma mulher infrutífera. E toda mulher tem uma história única. Eu e você não somos diferentes. Mateus 6, 22, 23 vai dizer: se são olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Tá vendo? Na maioria das vezes, os nossos pensamentos disfuncionais que vão reger quem nós somos. Ana se via incapaz, inferior a Penina, se sentia inválida. A visão que Ana tinha de si era de alguém que não servia para nada. Ela nunca se tratou da maneira de como Penina provocava, mas sim de como Ana via e reagia. Ana precisava reconhecer quem ela era e quais suas feridas a permitia. Ela precisava se permitir enxergar o que estava errado e então renovar a sua mente. Olha que loucura, querido. Primeiro, Ana, ela estava desesperada, ferida, amargurada, porque ela não podia ter filhos. E quando ela tem filho, o único filho que ela tem, ela dá para servir ao templo. Era ferida de alma ou não era?
Ela pegou o filho, o único filho, aquele a qual ela desejava, que ela tinha, quando ele amamentou provavelmente com 4, 5 anos de idade. Olha que loucura, ela pegou e levou. Não estou falando da parte espiritual, querida, eu estou falando da parte emocional, estou falando da ligação do elo. Porque nós falamos assim, mas está servindo no templo, não é seu filho. Se fosse seu filho, tu ia deixar ele ficar servindo no templo, quilômetros de distância de você, e talvez você o pudesse ver uma vez ao ano? Porque não tinha WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Olha o tamanho da ferida, o buraco que aquela mulher tinha. Ela não sabia quem ela era. Ela não sabia o potencial daquilo que ela poderia gerar. A sua ferida limitava das suas ações. E aí nós estamos, eu vou te trazer 3 pontos de como Ana via, a partir daquilo tudo que a gente já conversou, lembra? Do passado, dos esquemas, tá? Provavelmente a vida que Ana teve trouxe essas percepções que Ana teve. Então Ana tinha uma visão de si. Qual era a visão distorcida que Ana tinha de si? Não sou amada, não sirvo para nada, não tenho valor. Por quê? Porque se ela fosse amada, ela teria filhos. Ela não tem valor porque o mais importante naquela época era ter filhos, e ela não conseguia ter filhos. Então ela não servia para nada. E qual é a visão que Ana tem sobre o outro? Os outros são melhores que eu, ou seja, Penina é uma mulher boa porque Penina teve filhos. Então Penina vale mais do que eu. E qual é a visão que Ana tem de futuro? Do mundo, do futuro? Não farei Eucana um melhor homem. Isso era o que Ana enxergava de si. Como você tem se enxergado? Quando você olha para dentro de si, como mulher, e eu estou falando de mulher, não estou falando de mãe, tia, filha, amiga, marido, casada, não estou falando de rótulos, estou falando de mulher. Mulher só tem uma. O rótulo tem um monte. Mas mulher só tem uma. Uma mulher que é fraca, uma mulher que chora, uma mulher que gosta de carinho, uma mulher que gosta de ouvir do marido: eu te amo, você está linda. Qual mulher não gosta de ouvir isso? Qual mulher não gosta de ouvir da sua amiga assim: estou contigo, vai lá, amiga, estou torcendo por você. Inclusive saiu uma pesquisa recente que vai falar da importância do elo e do laço da amizade. Como isso traz a ocitocina, libera a ocitocina, a sensação de prazer, sabe? Aquela sensação que muitos não têm, que andam fazendo várias coisas para ter esse prazer para si e não conseguem. Essa sensação, sabe quando você faz algo bom para alguém e você se sente bem? Isso é a ocitocina que está sendo liberada. E quando você tem um laço de amizade, essa ocitocina ela é liberada constantemente. Estou falando desse vazio. É esse vazio. Sabe? Traz para mim um copo, um pote assim de água. Um copo, não sei. Alguma coisa que dê para eu enfiar no isqueiro. Não, esse não, eu vou beber com essa água mesmo. Estamos marcadas. Sabe, muitas vezes nós chegamos na igreja, num culto. Obrigada. Muitas vezes nós chegamos na igreja, no culto, para adorar ao nosso Pai. Mas nós não nos colocamos na posição de filhos. Nos colocamos na posição de mãe, nos colocamos na posição de empresária, nos colocamos na posição de esposa,
mas não nos colocamos na posição de filhas. Senhor, está doendo aqui. Senhor, eu identifiquei que eu estou agindo assim por ter esse buraco aqui. É para isso, mulher, que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. É justamente para a gente conseguir. Eu vou ficar isenta dessas situações ruins. Eu vou ficar isenta desses traumas. Eu vou ficar isenta daquilo que me machucou. Não. Mas você vai ter uma opção de uma construção melhor de quem você é. Aí é que está a grande questão. Nós não estamos falando, a grande questão não é o que você identifica que você é, tudo bem. Muitas vezes você pode não saber a totalidade daquilo que você é, mas você sabe. Você sabe o que te machuca, você sabe o que te deixa com raiva, você sabe da tua história, você sabe do teu abandono, você sabe do teu trauma, você sabe da sua rejeição. Beleza. E agora? E agora? O que vai fazer com isso? Vai continuar dizendo, Senhor, cura aqui, Senhor, cura aqui, Senhor, cura aqui. E o Senhor está assim, filha. Só faz. Dá um passo. Dá um passo. Gente, as coisas de Deus é muita loucura. Se eu for trazer na parte natural, pensa só, cara, Josué, pensa comigo, que coisa de maluco. O que tem a ver Josué subir, dar 7 voltas e no último dia ele dá mais 6 voltas em volta da muralha? O que isso tem a ver com as muralhas cair? Isso é loucura ou não é? Traz naturalmente falando. Josué com aquela equipe toda, com o povo, com o sacerdote, com os levitas. Olha que é louco ou não é? Tu imagina só a igreja todo dia dando uma volta na rua, cantando, dançando. O povo vai falar assim, tá maluco? O que é loucura para o homem, naturalmente, é milagre para Deus espiritualmente. Loucura é a gente continuar convivendo todos os dias com as mesmas dores. Loucura é não se permitir ser transformada no potencial de mulher que podemos ser. Porque Ana foi transformada, querido. Ana ficou só em Samuel? Não. Ana não ficou só em Samuel. Tampouco você vai ficar dentro daquilo que Deus te prometeu. A maior loucura é a gente saber que Deus, Ele pode nos transformar dos pés à cabeça e nós não fazemos nada com isso. Isso é loucura. A maior loucura é nós sabermos que as nossas feridas, as nossas emoções nos impedem de ver a face de Deus. Isso é loucura. Essa é a maior loucura. Quando eu estou aqui com 2 isqueiros, eu acredito que alguns já tenham visto, porque já bombou, mas eu já estava com isso guardado, eu falei que iria fazer. Eu estou aqui com 2 isqueiros. E ele vai refletir a nossa vida. E o outro, o Espírito Santo. Todos os 2 completos. Plenitude. Nós somos plenos. Em quem? Em Cristo Jesus. Mas, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, durante a nossa infância, surgem traumas, limitações, um abuso, um toque, um abandono, uma palavra direcionada de morte, uma morte. Eu não sei o que foi que começou a te encher, se foi um abuso emocional, porque às vezes o abuso emocional marca muito mais do que o físico. O físico deixa marcas, mas o emocional gera morte. Mulher, estou falando com você, mulher.
Sabe o que acontece quando todos esses traumas, essas angústias, essas dores, quando nós começamos a perceber que nós não somos tão princesas assim? Começamos a perceber que a irmã é mais bonita do que eu, ou que o talento dela é melhor do que o meu, ou que eu não sei fazer nada, ou que eu não sou bem aceita, ou que eu não sou bonita, ou porque eu não falo bem, ou porque meu marido diz que me ama, mas eu sempre fico com um pé atrás. Quando ele sai e vai jogar bola, eu não sei qual é o que te gerou, qual foi a ferida, qual foi a água que entrou e te fez isso. Te apagou. Você é até mulher, mas não acende. Você tem até bons talentos, mas não pratica. Você até ama, mas não consegue transparecer o seu amor. Você até sabe trabalhar, mas se acha julgada o tempo inteiro. Cadê a mulher? Cadê o fogo? Cadê a promessa? Cadê a vida? Ficou porque os teus pensamentos hoje, a sua visão de si, é uma visão torta de quem você é. Mas sabe qual é o mais interessante disso? É que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala da palavra verdade, o entendimento na cultura judaica da palavra verdade não é você conhecer. Eu vi aqui e li que isso é água, conheci a verdade. Não. O entendimento da palavra verdade é praticar, é agir. Então, quando Jesus fala, eu sou a verdade, Jesus está dizendo, estou fazendo o caminho. Passa por mim, anda comigo. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Se você praticar a minha verdade, você entrará no meu caminho. E tu terá vida. Mas por que nós estamos dentro da igreja, conhecendo o caminho, a verdade e a vida, e nós não temos vida? Porque temos uma visão errada. Porque pensamos errado. Porque nós, apesar de falarmos que estamos em Romanos 12:2, com a transformação e a renovação da mente, continuamos sem vida. Mas quando a gente começa a entender que eu até posso ter medo, mas eu tenho aquele que vai tirar o meu medo. Eu posso até ter sido abandonada, mas hoje eu sou amada e completa. Eu posso até ter sido rejeitada, mas aquela rejeição não vai fazer de mim quem eu devo ser. Eu começo a colocar o Espírito de Deus. Sozinha? Continuo sem nada. Mas com a renovação, o caminho, a verdade e a vida, é você, mulher. É você. Queria pedir o louvor para, se puder, a tua vida, a sua vida. Olha para mim, fica comigo aqui. O que você tem a oferecer a Deus hoje? O que você vai permitir colocar no caminho hoje? Sabe por quê? A dor, ela dói. Ficou redundante, mas é isso. Ela dói. A dor nos faz parar. E faz parar, querido. O medo nos paralisa. Paralisa sim. Nós vamos ver um Cristo que ele vai orar, ele chega no Monte das Oliveiras.
por isso, pastora? Sim, todo mundo passa por isso. Mas você vai ser o mesmo da estatística de todo mundo ou você não é todo mundo? Você é filha de Deus. Você é amada por Deus. Você foi escolhida por Deus. Você foi a mulher que Deus desejou que estivessem aqui. Para quê? Só para ouvir